Fala galera, Renatão aqui de novo. Todo mundo fala bem da área de programação, mas pouca gente fala que se você parar de estudar, você fica para trás muito rápido. Bem, nesse vídeo eu vou compartilhar como eu estudo e vou dizer também quais são as minhas fontes. Bom, galera, eu não vou dizer aqui como estudar do zero, tá? Esse vídeo é mais para você que quer se manter atualizado. E então eu vou assumir que você tem faculdade ou você tem uma base boa, tá bom? Se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo. E vamos lá. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que mesmo no meu trabalho eu estudo bastante e eu gosto de dizer que eu sou pago para estudar e isso é uma coisa boa, você deveria estar fazendo o mesmo. Ó, vou fazer uma analogia para você entender. Você lembra que no outro vídeo eu comentei que o meu hobby é coquetelaria, né? Então eu fico pensando que por mais que eu já tenha uma base, fiz cursos, li livros e pratico direto, quase toda semana, imagina só se eu trabalhasse num bar de coquetelaria. Teria talvez um mestre coqueteleiro para me ensinar mais coisas, eu teria pessoas pedindo diferentes coquetéis que eu não estou acostumado a fazer, que eu precisaria começar a fazer. O meu aprendizado seria muito mais exponencial, eu aprenderia técnicas que me forçaria a ler outros livros ou buscar outras formas de aprendizado, sabe. Claro que isso eu quero dizer se eu trabalhar num bar de coquetelaria, porque provavelmente se eu for trabalhar num boteco de esquina, talvez eu seria a pessoa ensinando a fazer caipiras. Mas bem, voltando para o mundo da programação, só porque eu estudo no meu trabalho não quer dizer que eu não sei fazer o meu trabalho, bem pelo contrário, quer dizer que eu sempre estou querendo aprimorar o que eu estou fazendo, melhorar as coisas e também sempre estou buscando fazer coisas novas no meu trabalho. Bom, e sinceramente, claro que eu trabalho pelo dinheiro, mas se eu não tivesse aprendendo nada, eu confesso que eu preferia achar um trabalho que eu talvez ganhasse menos e seguisse aprendendo, porque eu sinto que eu sou pago pelo meu conhecimento. Então, se eu estou aprendendo mais, isso quer dizer que eu posso, num futuro próximo, pedir mais salário pelo meu conhecimento, que eu sigo sempre aprendendo. E eu quero destacar também que 5 anos fazendo a mesma coisa não necessariamente são 5 anos de experiência. Isso acontece exatamente em programação. Então considera isso quando você estiver trabalhando. Claro que isso não quer dizer que você precisa sempre estar trabalhando com a última tecnologia, mas quer dizer que você sempre tem que estar aprendendo. Que tem várias áreas também para você estar aprendendo, seja na parte de desenvolvimento de software ou na parte de infraestrutura, ou de repente seus soft skills, está aprendendo inglês, está aprendendo a liderar times. A gente sempre tem que estar aprendendo no nosso trabalho. E sempre temos que estar buscando experiências novas, tentar aprofundar até por mais que seja uma área que você já tenha trabalhado, você tem que sempre tentar se aprofundar. Resumindo até aqui, o ambiente certo acelera o seu aprendizado e também o seu crescimento salarial. Bem, agora focando um pouco mais fora do meu trabalho, eu costumo me atualizar bastante também, lendo livros. Muitas vezes eu leio até sobre assuntos que eu já sei de certa forma, mas eu tento aprofundar. Por exemplo, um dos últimos livros que eu li foi esse aqui, Software Architecture: The Hard Parts, que fala muito sobre os trade-offs de quando você está movendo de monolito para microserviços, ou quando você está quebrando um banco de dados, ou enfim, várias outras técnicas de desenvolvimento de software que a gente precisa analisar os trade-offs, sabe? Mais com uma visão arquitetural, mais do que talvez você em si implementar. Ou então esse livro, que é o Refactoring também, que, bom, refatorar código é uma coisa que a gente faz sempre na nossa carreira, eu diria que desde júnior, mas muitas vezes a gente faz isso sem ter uma certa ciência por trás, sem ter muita base teórica. Então eu acho legal também, às vezes, ter essa base teórica, sabe, por trás e saber que tudo já foi feito, foi documentado, que a gente tem uma confiar e que isso vai guiar o nosso trabalho. E claro que sempre tem maneiras mais eficientes, né, tem coisa sempre tem uma coisa, um detalhe novo que a gente aprende que deixa o nosso trabalho melhor, né. Bem, e só dizendo que livro é o meio que eu busco para aprofundar o meu conhecimento. Sobre livro, não só hard skill eu estudo, mas também soft skills, como por exemplo esse livro, The Software Engineer's Guidebook. O livro fala muito sobre cada nível de software engineer, desde júnior até principal engineer, o que é esperado, enfim, e põe várias boas práticas no mercado. Bom, e conectado com esse último livro, o autor também tem um podcast muito legal que chama The Pragmatic Engineer, traz muitas pessoas legais para falar lá, como Martin Fowler, Kent Beck,
são vozes aí da engenharia de software muito experientes, principal engineer de Google, Amazon, que trazem frequentemente alguns casos de uso ou falam bastante sobre AI. Podcast brasileiro eu gosto também bastante do hipsters.tech, trazem também bastante casos de uso, bastante pessoas falando de certas tecnologias, de ter também, experiências reais, muito legal e claro que muitas vezes eles não vão aprofundar muito sobre os assuntos, mas vai dar pra gente algumas direções de como seguir aprendendo sobre. Ler alguns blogs, como por exemplo o Medium, sigo muito pessoas que escrevem lá, é mais rodando o feed, sabe, vendo de repente alguma coisa que me interessa, mexendo com alguma tecnologia, e eu quero ver o que certas pessoas já fizeram no passado, ver se eu acho algum caso de uso escrito. E eu também gosto de escrever no Medium, é uma forma que eu uso para consolidar o meu conhecimento, depois que eu trabalho com alguma coisa nova, eu tento no mini artigo, eu vou compartilhar com vocês na descrição, o meu Medium. E na mesma linha, é claro que eu uso o IA também para me dar algumas direções, quando eu estou aprendendo alguma tecnologia nova ou, enfim, estou fazendo alguma coisa nova, eu tento conversar com o IA, pedir algumas dicas, pedir resumos também e, enfim, achar outros materiais para estudar sobre as tecnologias, às vezes até indicações de livro, enfim. O YouTube é uma ótima forma de você estudar, mas também para ver atualidades no YouTube, mas pense também para estudar para entrevistas, ver alguma coisa de system design, ou para ver coisas de arquitetura, ou algumas palestras, pode deixar de falar sobre cursos online, né? Prefiro mais usar cursos focados, como por exemplo, uns anos atrás eu fiz um curso de como subir o meu cluster Kubernetes na AWS, ou como tunar a JVM, sabe? São assuntos mais específicos. Eu não gosto muito desses cursos de 0 a 10 em 90 dias de programação, tal, mas de repente se para você funciona, não acho que seja um mau negócio também não. Faço mais cursos no Udemy, até pelo preço, normalmente eles são bem atrativos. Bom, e vamos resumir aqui então, só para recapitular: estudar no trabalho, sempre tentar trabalhar com coisas novas e também tentar ter mentores. Ler livros, seja para livros técnicos ou soft skill, também acho uma boa. Podcasts, a gente consegue aprender sobre coisas e também ver vários casos de uso que pode contribuir bastante para nossa experiência prática. Ler artigos, a gente pode achar coisas específicas relacionado com o que a gente está trabalhando. YouTube, a gente pode deixar várias palestras gravadas lá, atualidades, acompanhar o mercado de trabalho. Cursos online, galera, também. Para resumir esse vídeo numa ideia só, eu diria que conhecimento é não só obrigatório para você seguir trabalhando, mas também quer dizer mais grana. E se você seguir trabalhando e não estudando por fora, eu acho difícil a gente conseguir dar o próximo passo, seja na carreira ou em aumentar o salário. Se a gente está trabalhando apenas para o dinheiro, também acho isso muito pouco. Então, sempre a gente tem que buscar unir os dois, estudar no trabalho e fora do trabalho. Entender que a gente é pago pelo nosso conhecimento. Então, se você está preocupado com dinheiro, você não pode simplesmente esquecer de estudar, galera. Você fica para trás, meu amigo, rapidinho. E você, me conta aí nos comentários como você se mantém atualizado. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.